Então, hoje apresentaremos a história das madeireiras de Canela, onde por décadas esse setor foi motor para o desenvolvimento da cidade. Agradecemos ao Fundo Social do Sicredi pelo apoio nesta série de 7 episódios. De maneira especial, também agradecemos ao Espaço Sicredi Canela, João Pessoa, pelo convite para encerrar a programação da semana de inauguração. Muito obrigado, Natália, gerente da agência. A gente está muito honrado em poder prestigiar esse belo espaço aqui que a comunidade de Canela recebe essa semana. Muito obrigado. Nosso convidado de hoje, então, ele é natural de Canela, descendente de uma das famílias madeireiras mais tradicionais da cidade, a família Wender, e falará sobre a importante fase do ciclo da madeira para Canela. Ele também participou na vida pública de Canelas, sendo o mais jovem vice-prefeito da cidade. Casado com Dagma, filha do nosso saudoso Beno Sal, tem um casal de filhos e 3 netos. Atualmente intercala temporadas entre Canela e Tramandaí. Recebam João Carlos Wender, carinhosamente conhecido como Tutia. Então, boa noite, Tutia. Queria agradecer a disponibilidade de estar conosco aqui nessa noite, contando um pouco e registrando a história dessa fase que Canela, que perdurou por décadas em Canela e foi muito importante para o desenvolvimento, né? E também falar um pouquinho das histórias aí dessa época que tu acompanhou bem. Então, queria fazer a primeira pergunta, posso? Pois não. Então, vamos lá. Tuti, eu queria entender um pouquinho, onde é que essa história da família madeireira começa? Por onde começou? Bom, primeiro eu vou me apresentar novamente. Meu nome é João Carlos Wender, sou natural de Canela. Há 76 anos nasci aqui, filho da dona Conceição, que era parteira de Canela. Conhecemos a história no episódio anterior. Sim. E sou da família Wender. O pai era João Wender, a mãe é Idalina Maria Baldasso Wender. E éramos em 3 irmãos, a Eunice Augusta, já falecida, o Ari, que para alegria minha está presente, a Marília, o Tito e a Marília, que também estão presentes. Eu fico muito feliz em vê-los aqui. Mas a história madeireira de Canela, ela é muito importante pela formação da cidade. Porque nós tínhamos muita madeira em São Francisco, muita madeira no caminho entre Canela e até, vamos dizer, um pouco adiante aqui do Passo do Inferno, 50, 60 quilômetros. Essa região era madeireira, né? E Canela começou a comprar madeira desse pessoal. Quem comprou? Primeiro, o que ajudou muito na base do desenvolvimento de Canela para os canelenses foi a fábrica de celulose e papel, aqui, que começou a adquirir pinheiros novos e de média idade para a confecção da pasta do papel. Essa empresa gerou muitos empregos e foi muito benéfica para a cidade. A outra empresa de grande porte que se reuniu em Canela é Madeireira Agrícola Limitada. Seria uma espécie de cooperativa, porque todos os madeireiros da região forneciam madeira para a madeireira agrícola e ela era responsável pela comercialização. Por isso que em Canela tinha meia dúzia de caminhoneiros, mas eles só transportavam madeira. Não tinha outro tipo de transporte. Não tinha transporte de móveis, não tinha transporte de... Era madeira, né?
Só fazendo um parêntese, essa madeira ela já era beneficiada ou era tora? Uma boa parte era beneficiada porque eles tinham duas direções. Uma que era de comercializar a madeira e a outra era de produção de madeira, que cuidava das serrarias. Então, essas serrarias em Bom Jesus, de tudo isso aí, como eles não tinham poder de negociação, não sei se não tinham, mas Canela tinha mais persuasão na comercialização dos produtos em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre. No Rio de Janeiro, foi um grande comprador de madeira de canela, de uma bitola de madeira que eles chamavam de Quinta Rio, é uma que era cheia de nó, né? De terceira, quarta, quinta qualidade. Então, essas madeiras vinham para cá beneficiadas. E aqui, ali no centro, chegavam dos pinheirais da região aqui, chegavam as madeiras, as toras para serem trabalhadas ali. E também gerou um grande número de empregos. Também tinham famílias aqui em Canela, que eram madeireiras, famílias que eu até anotei para não me esquecer, mas são famílias tradicionais. Família Corso, tinha 4, 5 serrarias aqui perto. Né? Os Carniel tinham serraria. Os Bolognese, família Bolognese. Uma empresa que convém a gente falar, que, infelizmente, o ciclo da madeira foi parando, é uma empresa chamada Baldasso Zanata. Foi a que fez os trilhos de trem que passavam atrás da atual praça, lá onde tem aqueles restaurantes. Ela passava ali, os trilhos, e vinham até aqui atrás da casa do seu Nilo Zanata, aqui onde tinha o supermercado do seu Beno, aqui, certo? Ali, que era para carga e descarga. Né? Então, os vagões vinham até ali para ser carregados. Máquinas que vinham de Porto Alegre, Plana, Tupias, enfim, uma grande quantidade de máquinas vinham só em vagões e passavam por trás de Canela. Olha a visão do pessoal naquela época. Hein? Atravessaram a cidade com uma... Estamos falando ali da rua da frente da prefeitura ali, onde o trem entrava de ré ali para fazer o carregamento das madeiras? Sim, nós estamos falando o trilho de trem passava bem onde tem o supermercado popular atrás. Sim. Certo? E ali tinha onde faziam o retorno, né? Dona Carlinda. É, por aí, Dona Carlinda. Então, eu acho que essas famílias, esse ciclo é que fez com que se formasse a grande sociedade canelense. Porque aqui, naquela época, os funcionários dessas madeireiras ganhavam quase madeira de graças para construir as suas casas. O CTG, querência, madeira doada pelas madeireiras gratuitamente. Casas atrás da igreja de madeira, que até hoje tem ali, depois daquela casa funerária que tem ali atrás. Estava ali, no antigo campo do Tricolor, ali por perto, né? Certo? Então, os grandes armazéns eram mantidos por aquilo ali. Nós tínhamos aqui, perto daqui, a Casa Raimundo, que todos os madeireiros iam ali para comprar. Ia ranchos de cavalo, de mochilas, de mulas, transportando os gêneros alimentícios para esses locais. Não? Sim. E uma dúvida, essas famílias tradicionais, elas eram, digamos assim, elas tinham participação na madeireira agrícola ou a madeireira agrícola todos eram acionistas, tinham cotas. Era uma empresa de formação limitada, de cotas. E uma coisa mais importante que existia na madeireira agrícola é que chegava no fim do ano, eles encerravam o balanço e iam na casa dos sócios e levavam o dividendo. Naquela época tinha isto, hein? Tinha isto. Eu quero até fazer um parênteses aí em relação à madeireira agrícola, né? Que
como tu falou, era um formato de cooperativa. A gente hoje está aqui no Sicredi, que é um exemplo de cooperativismo, Sim, né? sim. E a gente vê que o assunto é antigo, né? E funcionava bem, né? Então, a importância dessas parcerias, né? E me conta um pouco da tua trajetória na madeira, João Carlos. Como é que começou? Foi... Um passarinho me soprou, foi falou ali da família Corso, foi com o seu Ludovico Corso que começou? Foi com o meu pai. Foi com o teu pai. O meu pai, eles iam contar pinheiro no interior de Bom Jesus e a gente ia junto. Né? Ia lá marcar pinheiro, ia o Tito, às vezes ia o Ari, e a gente ia lá, marcava o pinheiro, se metia no meio do mato. Passava uma semana comendo farofa com café preto, né? Conta um pouquinho de como é que era desbravar esses campos aí. Principalmente atrás depois do rio Pelotas, do Cerquinha, em Bom Jesus, era um período ruim, sabe? Porque eles passavam trabalho, eles tinham... Se chovia, eles chamavam de pau da estrada, baixava a tranca para ninguém passar e nem vir. Porque se botassem corrente nos caminhões, estragaria a estrada toda. Né? O interior de Bom Jesus é o que produziu muita madeira que veio para Canela. Então, E o tipo de madeira? 100% pinheiro? Como é que era? Só pinheiro. Araucária? Só pinheiro. Só pinheiro. Só araucária. Quantos anos, quantas décadas tu acha que esse ciclo... Olha, eu acho que perdurou. Esse ciclo vem desde a fundação da cidade. De antes da fundação, né? De antes, né? Os primeiros moradores vieram para cá. E aí se formou uma sociedade, né? Os madeireiros, os funcionários, e tinham grande união, eles trabalhavam juntos, porque era uma colonização alemã e italiana, né? Por princípio se davam bem, e não tinha como eles fazer outra atividade econômica a não ser isso. Depois veio fábricas como a Sonelli, né? Sim. Vieram outras empresas que foram também desenvolvendo a cidade, ajudando a cidade. Mão de obra, e a madeira agrícola, por exemplo, que eu falo mais porque é onde eu mais aprendi com madeira, não era uma cooperativa, porque essa história de cooperativa economicamente, na economia, é muito difícil, principalmente no Brasil. Tem que ter gestão, né? A nossa própria Sicredi, que eu sou cliente e ajudo, começou em 1902, né? 1902, sim. Um período fechou, né? Depois se reavivaram pessoas de índole, de boa índole, que queriam trabalhar e fazer desenvolver, né? Que fizeram o que hoje nós temos, as queridas Sicredi, que é um orgulho para nós, né? Sim. Tu falou antes do teu pai ali, João Vender. Conta um pouquinho quem era o João Vender aqui, a importância dele. O João Vender era um canelense de mão ferrada. Ele é nascido em Canela? Veio depois? Ele nasceu na Várzea Grande. Ele é filho de Luiz Vender, que tem a praça aqui, cujo Luiz Vender era ferreiro na frente da praça. Tinha 2 ferreiros, a Volta Seca, os irmãos Seco, que vem de Canela, vem entrando em Canela, e ele tinha a ferraria dele ali. Ele veio para cá pequeno, ele, se eu não me engano, a dona Otília Vender, o Ramão Adalberto Vender, o Luizinho Vender, e tem mais, não estou me lembrando de um outro, do Frederico Vender. Né? E o meu pai sempre foi empreendedor, ele gostava de empresa, sabia? Infelizmente, ele não tinha uma visão assim de vou trazer um negócio que não seja oriundo só de madeira. Ele só aprendeu madeira, né? E a maioria das pessoas daquela época, se não falasse em madeira, não tinham que falar em Canela, né?
Eles eram Como tu dedicados falou, a era a isso. coordenação da região, Sem era dúvida, Canela, né? A Canela. centralização As- do negócio madeira, As né? serrarias de São Francisco de Paula, os canelenses iam comprar madeira lá, traziam para cá, reclassificavam a madeira e vendiam para a Grande Porto Alegre. Quem fazia isso era Canela, e o grande concorrente de Canela era Caxias do Sul. Caxias do Sul tinha uma indústria madeireira muito forte. Então era fácil tu chegar numa serraria, onde tinha aqueles trilhos de vagões, de pilhas de madeira ao lado, tu fazia uma oferta. Ó, quanto é que o senhor quer por essas 1000 dúzias de madeira? Ah, eu quero R$100, R$50. Eles choravam, compravam, traziam essa madeira e reclassificavam para fazer a madeira de primeira qualidade, de segunda, de terceira, de quarta e de quinta. Tá? E faziam o tal de forro caixão e o meia polegada. Forro caixão era 5/8 e de meia polegada. Tá? E dele comprar madeira, e daqui a pouco começou a baixar esse ciclo, começou a ficar ruim, né? Não se tinha mais madeira, mas Canela é muito ligada a isso aí, né? A nossa vocação turística na época era zero. Nós tínhamos aqui o Grande Hotel e uma outra pensão, mas não que abrigasse veranistas, pessoas, né? E Canela, nesse sentido, as madeireiras eram bem equipadas para a época, em termos de para fazer essas tábuas, enfim, esse tipo de material? Olha, se a gente pensar hoje nessa modernização, que tem que mas ter na época, luva, capacete... sim, não, mas em relação a Caxias, que nem tu comentou, em relação a outras madeireiras, Canela era desenvolvido? Não, Canela sempre teve pavilhões onde trabalhavam os funcionários para a confecção da madeira, né, que trabalhavam com uma máquina chamada, na época, simples, e depois a cheia, que fazia as tábuas, né? Mas eram todos abrigados, trabalhavam de manhã, paravam para um lanche às 9 horas, almoço, paravam às 3 horas para o café da tarde, né? Teu pai foi madeireiro, a empresa que ele tinha era... Ele era sócio da madeireira agrícola, do Ludovico, e depois, passar do tempo, eles escolheram ele para ser diretor da madeireira agrícola, né? Diretor da área industrial, produção, compra de pinheiros, cuidar das serrarias, né? Naquela época, a madeireira agrícola, eu trabalhava no escritório, eu tinha 12, 13 anos, 14, a madeireira agrícola tinha 286 funcionários. Para Canela... Hoje já é difícil achar alguém com esse número. Para Canela, naquela época, né, se comprava fiado em qualquer lugar, desde que se dissesse, eu trabalho na madeireira agrícola, tá, pode levar o que o senhor precisa. Né? É um número impressionante. Mas meu pai, o velho João Vender, era um homem que gostava de Canela, gostava de investir em Canela, acreditava em Canela, sempre tentou participar, é patrão de honra do CTG, ajudou muito o Clube Serrano, sim, a gente participava de todas as atividades. Não tinha festa que ele não estava no junto. As romarias de Caravaggio, ele saía, ele não era festeiro, mas ele saía com o pessoal a pedir que doasse um boi, uma vaca para o churrasco. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem registrada, né? Os madeireiros investiam no desenvolvimento. Foram o que fizeram Canela. Exato. Né? Quer queira, quer não, Canela... Depois da madeira que saiu armazéns, supermercados, fábricas Se a gente for pensar até na chegada do trem em Canela, né, a história conta que os madeireiros que garantiram o investimento ali para o trem chegar, porque na época João Correia já estava
já tinha gasto além do que ele podia para a época, né? Na época, então, havia um comentário. Os madeireiros tinham essa importância. Os madeireiros aqui, 20 madeireiros ou 30, se reuniram e foram falar com a direção da aviação férrea do Rio Grande do Sul, em Taquara, porque essa linha não ia vir só até Três Coroas. Aí eles bateram pé, foram e conseguiram fazer o desenvolvimento. João Carlos, nós estamos aí falando sobre a questão das madeiras. Existia a questão de alguma coisa de industrializar para móveis aqui, ou era apenas a tábua que era o caminho na época? Tinha a fábrica de camas do Dr. Rui, do lado do Serrano. Sempre teve os bons carpinteiros aqui, né? O próprio Hernani da Silva Reis também é outro que explorou muito a madeira e é um homem sensacional para Canela, um bom canelense. Ele começou a produzir compensados, né? Porque ele começou na vida como fabricante de móveis, o Hernani. Foi 3 vezes prefeito de Canela, né? Um sujeito muito bondoso, muito meigo e trabalhador. E a maioria, Dudu, é madeira bruta vender para o Brasil inteiro. Grande Porto Alegre. Elas, depois da parada do trem ali, precisava de uma frota grande de veículos, né? Como é que era transportado essas cargas aí? Os caminhões eram todos daqui ou nós tínhamos muita gente de fora para atender a demanda? Os que são de mais idade aqui, eu vou dizer alguns nomes, mas eram os únicos caminhoneiros que tinha em Canela. O velho Hugo Fritz, o Onivaldo Mazocchi, um outro que trabalhava com a Internacional, o Ataliba Uf, né? Era só caminhão, não tinha outra hipótese, né? Então, Canela sobreviveu cheirando a serragem. Tinha que ter. Tu consegue ter uma dimensão de volume, assim, quantas cargas ou quantos vagões por dia? Isso era um transporte diário que se fazia? Como é que era isso? Os vagões eu tenho vaga lembrança de vê-los passar atrás da minha casa, sabe? Sim. Passavam atrás da minha casa no centro. Diariamente carregava madeira? Não. Acho que no máximo 2 vezes por semana. E caminhões, sim. Caminhões tu via todo dia de manhã saindo um caminhão. Eles saíam de manhã e voltavam de noite, sabe? Eram os caminhoneiros de Canela. Mas outras atividades oriundas da madeira, só mais tarde é que veio as fábricas de compensado, né? Sim, aí a industrialização foi melhorando, né? Sim. Mas naquela época o ciclo da madeira indubitavelmente serraria, mato, né? Mato e a coisa era simples. Médico aqui era o Dr. Pedro Sander. Sim. E a enfermeira Eva. Não se falava mais nada. Se adoecia alguém na serraria, em algum lugar, tinha que botar num caminhão e trazer aqui. Não tinha opção. Não levavam para Bom Jesus, para São Francisco, embora a serraria ficasse perto de Bom Jesus ou de São Francisco, não, traziam para Canela, né? Tinha o hospital e o supermercado era a Casa Raimundo, o armazém do Seu Beno, que foi feito pelos madeireiros mesmo, que era o armazém popular, e pequenos armazéns que tinham nos bairros. Mas Canela era só isso aí. Turismo, ninguém sabe o que é isso. Pouco na época, né? Ninguém sabe o que é isso. Nós queríamos, na época, eu ia dizer para falar depois, já quando eu tinha 19 anos, aí, já era até vice-prefeito, formar uma faculdade de silvicultura.
seria a salvação de Canela em termos de faculdade. Fomos do seu Henrique Spindler, fizemos um contrato, registramos e marcamos uma audiência com o ministro da Cultura, de Educação e Cultura, Dr. Tarso Dutra, parece. Ele vinha a Novo Hamburgo. Quem intermediou essa audiência foi um senhor que era deputado de Vacaria, Getúlio Marco Antônio. Conseguimos a audiência, chegamos lá uns jovens, uns canelenses, está aqui, ministro, nós precisamos que o senhor nos apoie nessa faculdade aqui. É o estudo das árvores, né? Fazer com que, já que aqui era só madeira, vamos ver das pesquisas. O ministro, muito educadamente, disse, sim, mas e vocês já têm a faculdade? Não, não tem, mas então, primeiro vocês têm que ter uma faculdade. Depois eu posso dar verba. Mas... Aí não saiu mais nada, porque a prefeitura não acreditou no projeto e não deu nada. E a gente vê como isso é importante, né? Em outro episódio, entrevistamos aqui a vinda da UX para Canela, né? Que chegou através de um curso de hotelaria, né? Que hoje impacta ainda a cidade e a região, né? Então, os senhores veem, a gente se vê naquela época... que a boa vontade, de repente, se o cara compra o projeto, tinha transformado uma geração, né? Os senhores vejam bem, se naquela época nós tivéssemos trazido para cá uma universidade federal, que era o caso, né? Nós queríamos. Imagina que centro educacional não seria Canela. Sim. Naquela época, né? Porque o negócio era chegar antes. Né? Isso estamos falando de 19 anos, 60 antes dos anos 70, isso, né? Aí pelos anos 68, 69. Né? Mas, infelizmente, não deu. Sim. Lutamos e não deu. E aí agora chegamos Deixa eu só falar mais um pouquinho do velho João Vender, que é o nosso pai. Ele sempre tentou participar com alguém que tivesse um projeto em Canela, sabe? Perdeu um monte de dinheiro, que se associou com todo mundo que vinha para fazer alguma coisa em Canela, ele entrava, participava, os caras desistiam no meio do caminho. Mas se era em Canela, ele estava junto. Né? Se era em Canela, ele estava junto. Era o embaixador, então, aí da cidade. Ele era um homem simples, humilde, mas era fanático por Canela. Não fala em Gramado, não fala em São Francisco. Ele gostava de trabalhar nesses locais, mas não... Sim. Tem 3 famílias de Gramado também. E ele teve uma vida política também, né? Foi vice-prefeito do Danton Correia da Silva. Do Danton Correia. Filho de um dos fundadores de Canela. Então, tem 3 famílias também em Gramado que compravam muito madeira aqui dessa região e vendiam. A família Pessim, a família Perini e, se eu não me engano, a família Tomazelli. Compravam muita madeira e também vendiam, né? O Perini tem serraria até hoje aqui no Caravaggio, né? Sim, eles venderam, mas ali era... Aí terminou o ciclo do pinheiro, eles passaram para as árvores nativas, né? Foi dizimado toda a vegetação nativa aqui dessa região, tirando o cedro, a solta a cavalo para fazer calçado. Né? Tira uma dúvida, tu que teve a experiência de entrar mato adentro aí para olhar as árvores. Se tem a história que árvore tipo a do Pinheiro Grosso lá era comum, que não se derrubava porque não conseguia levar. E tu via árvores que nem daquele porte ali, ou é lenda? Assim, mas no interior, quando eu ia com o pai, que nós íamos contar Pinheiro, no interior de Bom Jesus, a gente ia visitar os touradeiros, né? Que faziam, que naquela época era a machado, derrubar o pinheiro, descascava, passava por um estaleiro, vinha uma junta de boi, botava os pinheiros, as toras, e iam até a serraria, né? Porque caminhão nada chegava lá, né? Trator naquela época, só que tinha muito dinheiro, podia ter um trator, né? Mas o serviço de mato era complicado, né? Complicado. E que medida que normalmente eram as toras?
só se serrava pinheiro naquela época, pinheiros acima de 40 centímetros. Tinha uma calha de 40 centímetros, tu tinha que medir. Se tinha 40, tu pegava o facão, cortava e gritava, pinheiro, que tinha um que marcava, né? E aí depois, quando era para cortar, disse, pode cortar tantos pinheiros. Certo controle. Hoje em dia nós vivemos a era aí do pessoal com drone já mapeando árvore por árvore, né? Então tem muitas coisas que estão faltando aqui. É a história que eu sei, assim, porque eu desde pequeno sempre também tive metido em madeira, compra madeira, vende madeira, faz aduelas, vende. Aduelas é uma espécie de sarrafo de 10 por 2,10. Se vendia muito para Caxias. Eles faziam até barris de vinho. Nós nos dedicamos a isso aí. A nossa família, bem dizer, é fruto, tem alguma coisa, fruto do pinheiro. A nossa família, na base, foi o pinheiro. Sim. Né? João Carlos, chegamos aí, já está nos anos 60 para 70 aí, estamos na década de 60. Um jovem se candidata, entra na vida política aí da cidade. Como é que foi essa aventura política aí? Como candidato? Conta um pouquinho como é que foi essa trajetória política aqui em Canela. Canela tinha o pessoal da direita e o pessoal da esquerda, para a gente entender melhor hoje, né? Então tinha o pessoal do Partido Libertador, da PDS, de não sei o quê, da Arena. E eu queria ser candidato a vereador. Eles se reuniram uma vez e estavam brigando para ser candidato a prefeito. Seu Bertoldo, Najib Galdino da Rosa e Júlio Trave. E eles brigaram, sentaram 2, 3 vezes, brigaram e tal, não sei o quê. Aí eles disseram, bom, então cada um escolhe um vice e vão se candidatem, né? Aí o pai disse, filho, quem sabe tu pega a de vice do Bertoldo? Mas se é para ajudar, aí eu vou. Fomos. Me candidatei a vice-prefeito. Numa época em que se votava para prefeito num sujeito e para vice-prefeito no outro. Eles podiam escolher o prefeito Bertoldo e pegar o vice lá do seu Najib, né? Ou o vice do seu Guinter, ou o vice de quem quisesse. Certo? Então, são essas. E aí, fomos para a campanha, começamos a fazer campanha. Visitamos todas as casas de Canela. Eu consigo me lembrar do nome de todos os moradores dessa rua, da rua de entrada, daquela época, né? Quantos dias levava para fazer isso? Uma semana? Não, nós saía de manhã, o seu Bertoldo era muito trabalhador. Nós saía de manhã, aquela caminhonetezinha dele, que só levava caixão de defunto, né? Mas era popular, era 3 vezes vereador, né? E... Fazendo um parêntese aí para ficar registrado, o Bertoldo Opitz tinha caminhonete em todos os velórios, enterros, já encostava do lado. A cidade buscava não tinha carro fúnebre. Não tinha carro fúnebre, era ele que levava. Naquela época, se não fosse ele, o pessoal tinha que ir de carroça. Né? Mas ele se oferecia sempre. E fomos para a campanha, visitamos todo o interior de Canela. Eu aprendi a falar um pouco alemão por causa dele. Ele chegava nas casas, wie geht's, escudo, vai. Eu aprendi um pouco disso aí por causa dele. Mas ele era um bom homem, sabe? Só que tinha aquela visão dele. E tem coisas dele que a gente tem que morrer de rir. Quando ele entregou a prefeitura para o seu Henrique Spindler, olha bem, ele deu o discurso dele, o seu Henrique deu o discurso, aí quando eles iam sair, dizia ele, Henrique, para. Ele foi embaixo do balcão, pegou um guarda-chuva. Esse guarda-chuva eu comprei para a prefeitura quando eu fui numa audiência em Porto Alegre. Pegou chuva. É teu também. Mas né? São essas histórias da política que são bonitas. A gente tem que contar, né? E na campanha,
Tem um sujeito que eu acho que ele era muito amigo de muitos aqui, nem vou citar o nome, senão fica chato, mas o nosso adversário era um engenheiro. E esse rapaz, quando nós ia para a vila, ele dizia assim, para nós fazendo campanha, a nossa viúva não precisa de ambrioteca. Ambrioteca somos nós mesmos homem. Cada homem é um balume e cada balume é um monumento adverso. É que os outros candidatos iam lá e diziam, não, nós vamos botar uma biblioteca aqui, vamos fazer isso. Já tinha a resposta pronta. Deu a eleição, nós ganhamos a eleição e a gente tentou, a única promessa que eu fiz da campanha é um pavilhão de esportes, que não consegui cumprir. Eu ganhei uma verba do PERAC, de Barcelos, para fazer o pavilhão. O Bertoldo pegou a verba, que naquela época eram as brisoletas, e fez aquela ponte, quem vai ali no Canastra, quem vai para as vinhas ali. Tá? Então, a juventude de Canela ficou de ter que jogava no tempo. Tu, na época, 19 anos, quando tu 19 anos. Tu assumiu como vice. O Bertoldo tinha que idade, mais ou menos? 75, 76 anos. Não dava para conversar não com tinha ele. diálogo. E o que mais me revoltava é que tinha os vereadores, inclusive o meu sogro, que não me apoiavam. E eu dizia, vem cá, hein, vamos trazer alguma coisa para... Vamos tratar bem o pessoal de jornalista aqui, que vem para cá, naquele tempo era Caldas Júnior. Né? Não, 0 Hora não tinha tanta potência, mas a Caldas Júnior, Folha da Tarde, Folha da Manhã, Correio do Povo. Vamos tratar bem esse pessoal para eles falar bem do nosso... Ficar no caderno de turismo, fazer alguma coisa aqui. Não. Aí nós tínhamos que nos restringir. Eu ficava de presidente do Festival da Serra para fazer o desfile de carro alegórico, mas nunca... Não se podia falar em turismo, não se quer sair de Canela para dizer, olha, vem cá, vamos fazer uma convenção, fazer uma coisa. Não tinha. Tu tinha algum... Tu falou, participava do Festival da Serra? Mais alguma atividade o Bertoldo deixava tu fazer ou não? Não, nós tínhamos que fazer os rally, tínhamos que organizar todas, fazer aqueles eventos que nós tínhamos aí, os Jogos Estudantis da Primavera, que era um grande evento em Canela. Sim. Vinha gente de Taquara, Igrejinha, Três Coroas, Nova Petrópolis, Canela, São Francisco, até de Cambará. Então se tinha se movimentava com essas coisas. Mas fazer alguma coisa que agregasse diretamente ao turismo, né? Como dizer, vamos fazer uma sala de convenção, né? Nem que fosse de madeira, para trazer alguém, fazer ideias, todos os jovens tinham. Né? Todos os jovens tinham. Né? Nada. É porque naquela época não tinha mentalidade disso aí. Não adianta. Eu participei bastante, porque eu, quando era jovem, eu jogava no time do Dorli, ali, da tia L, do time da Telefônica. Eu jogava contra o time do Minhoca. Eu jogava no Tricolor. Jogava no Santa Terezinha. Aí eu joguei um pouco no Serrano. Eu não jogava nada, enganava, mas eu ia ainda. Aí um dia eu saí de tudo isso aí e fui para a celulose. Foi o maior escândalo da cidade. O filho do Venner, o Tuccia, vai sair do Serrano para jogar na celulose. A celulose era inimigo mortal do Serrano. Né? Sabe? Só teve um inimigo mais mortal numa época do Serrano, que era a Sonelli, né? Sonelli tinha um time de funcionários, era um time bom. Então, eu me dava com todo mundo, eu participava de tudo, nós participávamos do teatro, né? Olha, eu vou te dizer que boa parte do ginásio Maria Imaculada foi feita por nós, pelo teatro que fizemos ali. Peças de teatro, de ficar em cartaz ali 10 dias. Conta um pouco dessa história aí, Tinha um outro primeira vez que estou ouvindo aí. Não, nós tínhamos Por exemplo, nós fizemos uma peça, uma vez, de teatro, chamado Cabana do Pai Tomás. É um livro, inclusive, muito famoso. Foi um dos livros mais lidos depois da Bíblia, a não ser a Bíblia. E tinha um soldado, que era o Eliseu Padilha,
vestido de soldado. Tinha um gurizinho que estava doente, que era o meu cunhado, hoje é médico, o Carlos Saul, filho do seu Bento. E lotado o auditório, lotado. E era a dona Aide Miller, o pessoal chorando na frente por causa da peça, esse e aquilo e tal. Daqui a pouco levantou uma senhora e disse assim, não pode fazer isso aí. Então, são essas coisas que... Mas tinha teatro naquela época, Canela. Nós saímos daqui para fazer teatro lá na Escola São Pedro, em Gramado, e nós tínhamos cultura aqui, sabe? Nós tínhamos tudo para desenvolver, mas não ia, não sei, o pessoal não acreditava. Se fosse pedir para a prefeitura uma verba para fazer alguma coisa, na época o Bertoldo não encaminhava para a Câmara. Colocamos, aí resolvemos conversar com o pessoal, não me lembro o nome, que fazia instalação de camping, resolvemos colocar o camping no Caracol. Colocamos, ficou um tempo lá, tivemos que tirar toda a turma que nós tínhamos colocado lá. E isso era porque não gostava da turma mais nova ou por convicção dele? Não, eu acho que isso aí é até uma coisa que vem de hierarquia da época, né? Os filhos têm que respeitar os pais, né? Eles determinavam o que tinha que fazer e o que fazer, né? Então tu não podia te incomodar, né? Então a tua entrada na política foi a convite do teu pai. Ele que me pediu para nós ajudar o partido. E aí eu, na época, fiz 1971 votos. Eu fiz mais votos que o Bertoldo. Interessante. E me elegi vice-prefeito. Porque Canela tinha 24 meses eleitorais. Até a 21ª, que era mais ou menos o pessoal coroa, nós estávamos perdendo. E Canela sempre foi um reduto de esquerda, né? PMDB e PDT. Brisolista, aquela turma toda. Até a 21ª mesa nós perdemos. Aí quando começou a entrar os colégios, que eram os eleitores jovens, nós distanciamos, ganhamos por 232 votos. Fizeram votação de prefeito. Foi a última vez que o nosso partido tinha ganho. Só foi ganhar de novo com o Cléo Porte 30 anos depois. Porque Canela era acirrada a luta, sabe? Mas todos boa gente, só que se davam bem. Mas tinha pessoas que eram políticas ferreias, o João Felipe Borer, o seu Ernesto Comerlato, da celulose, né? Pessoas que eram dedicadas à política, eles trabalhavam, mas gostavam de fazer política, eram vereadores, pessoas boas, né? Eu falo com muito orgulho de Canela, porque eu saio na rua, eu acho que conheço todo mundo, se eu não conheço, eu já peço como é o nome do teu avô, que daí eu sei quem era, sabe? Sim. Como é o nome do teu avô? Eu conheço todo mundo, senão eu não conheço mais, né? Sim. E nós temos uma adoração por Canela muito grande. A minha infância toda aqui, né? Meus amigos de infância daqui, teu irmão, o Xoda, jogamos bola a vida inteira. Meu pai. Teu pai. Não adiantou te ajudar. Não adiantou te ajudar. Mas E me fala uma coisa, assim, essa legislatura que tu foi vice-prefeito, tu concluiu essa legislatura ou não? 69 a 70. Porque conversando com um da tua época, muito brabo me contando que e o Bertoldo não deixou ele assumir. Tu terminou o mandato junto de vice-prefeito? Sim, terminei o mandato sem ter assumido um dia e nem ter entrado mais na prefeitura. Porque para te ver como... Coitado do Bertoldo. A gente não pode falar mal das pessoas. Mas um outro episódio dele que eu gostaria de falar. Era a praxe, tu deve ter pego com o teu pai. Quando tu saía do escritório, tu tinha que botar uma capinha em cima da máquina de escrever, não é? Certo? Se tu saía para almoçar, bota a capinha, quando tu voltava. Um dia ele saiu, olhou, tinha uma máquina que estava sem o pano em cima, o envelope. Ele foi atrás da funcionária, disse, volta lá, bota a capa em cima da máquina que tu esqueceu. E daí?
E o município funcionava bem com essa gestão? Como é que era naquela época? Não, o pessoal trabalhava. Isso aqui Era muita importa. estrada de chão, né? A colônia de Canela era uma colônia forte. Todos os colonos de Canela forneciam aqui os supermercados Popular, do Remy Wagner, eu acho que do seu Wieser também, está aqui o companheiro, o filho dele. Um monte eu não consigo me lembrar de todos, né? Porque faz 54 anos que eu sei. Sim. Só que eu não terminei o meu ciclo de vereador, de vice-prefeito, porque o que eu ia fazer aqui em 71? Fechou a madeireira agrícola. Fechou a madeireira Ludovico. Eu só trabalhava com madeira. O que eu vou fazer aqui? Não tinha chegado ainda o Pinos não estava maduro para ser cerrado. Tinha que esperar mais um tempo. Ou se tinha, era pouco. E aí a minha família tinha um negócio em Tramandaí, eu digo, eu vou para lá. O meu irmão, o Ari, tinha ido antes para lá, depois foi para Porto Alegre, e eu fui para lá e o Tito ficou em Canela. E aí a gente começou a trabalhar, mas a política, infelizmente, eu não tenho boas lembranças de ajudar no turismo, que nós queríamos ajudar, sabe? E nós tínhamos uma turma boa, sabia? Sim, é o comentário da... Nós tínhamos umas pessoas... Juventude que estava sedenta por tinha umas pessoas que estavam dispostas, se tiver que falar com quem? Vamos falar com o Dudu Pórtico, o Dudu é o superintendente, vamos lá, nós ia lá e ia falar, Dudu, queremos isso, aquilo. Assim foi o Banco do Brasil. Como é que nós conseguimos o Banco do Brasil de Canela? Pouca gente sabe dessa história. O diretor da Ford Porto Alegre, na Farrapos, que era... Ele era veranista de Canela aqui do... Hélio Ribeiro. Ele era veranista aqui em Canela. E quem desce aqui para o Alpes Verdes, lá, ele disse assim, eu sou muito amigo do Nestor Yost. Vou trazer ele para Canela. E nós coçando a barba, que Gramado, fazendo aquela maravilha do Banco do Brasil, né? Uma casa estilo colonial, né? Tipo estilo Enxainel, e nós em Canela, nada. Vamos lá falar com ele. Aí eu digo, doutor Hélio, o senhor, eu era amigo do filho do Hélio, que depois veio a falecer num acidente. O senhor, posso marcar uma audiência com o Nestor? Vai lá em casa. Vai ali em casa, vai ali nos Alpes Verdes que tu vai falar com ele. Chegamos lá, estava ele de bermuda, tal. Ele até disse assim, mas tu é um guri, cara, lutando por um banco aqui na cidade. Diz, é a nossa cidade e tal. Mas o senhor quer que eu traga um abaixo-assinado de todos os empresários pedindo o banco? Aí ele conversou um pouco e tal. Aí diz o Hélio Ribeiro, Nestor, isso é a nossa terra. Pode encaminhar os papéis que eu vou te dar o Banco do Brasil. Consegue um terreno que nós vamos... E aí, vendemos o terreno do lado, que era da nossa família, ali, era do lado da livraria Jung, na época, né? Onde está até hoje. E veio o Banco do Brasil para Canela. Então, nós tínhamos vontade, sabe? Não quero comparar com outras cidades, mas nas outras cidades aqui próximas aconteceu isso. A outra geração que veio, começaram a dar força para eles. Né? Muito bem. O pessoal não viu a hora de sair, né? Esses momentos que é importante, que a gente gosta desses encontros aqui, que afloram histórias que às vezes poucos conheciam, né? Sim. Tem uma uma coisa bacana, não sei se você sabe. Você sabe que tinha uma missa às 8h30, que o cônego João Marquesi fazia todos os domingos, que era a missa um pouco mais tarde, para os coroas e tal. Saía todo mundo daquela missa e ia comer bucho no Café do Abel. Sabe o Café do Abel ali na praça, na esquina? Vamos atualizar para 2024. Do lado do cinema ali, do lado do lado onde tem o teatro. Na praça. Onde tem o multipalco ali, né? Sim. Do lado.
Então o pessoal ia ali, tinha o Café do Abel. Ia todo mundo saindo da igreja, parecia uma romaria. Ia todo mundo para o Café do Abel comer bucho. Né? Característica de Canela. A gente observa isso hoje, nos dias de hoje, quando tem os shows de luzes na igreja à noite, né? E após o show das luzes é uma romaria de pessoas descendo em direção a Oswaldo Aranha ali para ir aos restaurantes, enfim, à noite a história vai se repetindo, né? Interessante esse. A gente se lembra disso, eu me lembro disso porque, como a gente morava bem na frente da praça, né? Então tu via, chegava, passava um, passava outro. E assim era a história de Canela. Tu que morava na frente da praça, pegou o trem chegando e partindo? Sim. Era o evento do dia da cidade? E ali, ou então a gente ia na frente do cinema trocar figurinha, né? Vender gibi. Naquela época, 7, 8 anos ali. Mas Canela, nós não tínhamos muito o que fazer naquela época em Canela, né? Os jovens. Então os jovens tinham o quê? Faculdade de Canela. Nós demoramos, não é crítica a Canela, não é crítica. Eu sou um canelense que sinto muito assim, que a realidade faz bem, e os políticos tinham que dizer isso para as pessoas. Nós demoramos muito para trazer coisas para cá que pudessem nos ajudar no desenvolvimento. Ficamos olhando para outras pessoas. Eu acho que tem muito dos companheiros aqui que fizeram o curso de técnico de contabilidade aqui, podiam ter feito uma faculdadezinha de administração, de economia. Não, todo mundo tinha que ir para Caxias. Horas de trânsito. Nós podíamos ter tido esse meio para se desenvolver. Acredito eu, né? Não é crítica. Sim. Não, em absoluto. A minha paixão por Canela é inevitável. Mas a gente lamenta, porque a gente vê as outras cidades fazendo isso. Sim. Boas lembranças. Queria agora deixar a oportunidade para os convidados aqui, para os amigos também daquela época, que queiram fazer perguntas, que queiram lembrar de situações aqui. O microfone já está disponível aí. João Carlos aqui, a Glenda. E oportunizar eles também sem dúvida, a ajudar na memória. Eu tenho lembranças que eu posso relatar anteriores à fala do Tchutcha, porque o meu avô, Francisco Bertolucci, nos anos 30, ele comprou, isso quem me contou foi o Clayton. O avô do Clayton, Antônio Optes, tinha uma serraria ali perto da Casa Optes, que ainda existe, né? A Casa Optes, até vamos fazer um bom trabalho com a Casa Optes. Mas, enfim, o meu avô, Francisco Bertolucci, comprou essa serraria, isso deve ter sido nos anos 30, e ele transferia as serrarias de um espaço para outro. Eu tenho aqui um documento do meu tio Celestino Bertolucci, que era técnico em serraria de madeira. Com isso, ele podia transferir as serrarias de um espaço para outro. Pode passar para olhar. Eu tenho também fotografias que eu poderia ter trazido, grandes, da serraria do Vô Chico. Esse filho, Celestino, o Vô Chico tinha 6 filhos homens. 2 deles trabalhavam com madeira. Era o Celestino, nas serrarias, e o Celeste, nas serrarias, e o tio como é esse? Claudino. O tio Claudino trabalhava na madeireira agrícola, assim que constituída, e ele ia vender a madeira em Uruguai e Argentina, já naquele tempo. Ele ia para lá vender a madeira. E eles também tinham um depósito ali em Navegantes, em Porto Alegre. Tinha um grande depósito de madeira ali, que depois acho que virou até um centro esportivo, sei lá. E
outros filhos do vô Chico, o Severiano e o Benito, que o Benito aqui a maioria ainda tem alguma lembrança, né, os mais antigos, eles trouxeram a revenda For para Canela. Então, mas o meu avô, voltando à serraria do meu avô, o vô construiu ali na João Pessoa uma grande casa de madeira onde botou uma fábrica de calçados. Como a fábrica de calçados não prosperou, ele fez uma reforma no prédio e saiu o hospital. Então, o primeiro hospital de Canela era do vô Chico. Era o vô Chico e mais o irmão dele, o João, que era o pai do Dante Bertolucci. E era o doutor Pedro Sander, que era o médico que atendia no hospital, né? Também o vô construiu, naquela esquina, quase em frente ao Correio, ali na esquina, uma grande casa também de 2 pisos, aliás, 3, porque tinha um sótão, onde era o quarto dos meus tios lá em cima. E embaixo, a parte de baixo era de cimento, era de tijolos, e a parte de cima toda de madeira. E embaixo, eu acredito que um dos primeiros armazéns de secos e molhados de Canela, muito antes do Osmildo e muito antes até da casa Raimundo. Então, o vô Chico tinha um armazém de secos e molhados ali, que depois, claro, acabou, né? Então, é uma história também já bem antiga, né? Obrigada pela... muito legal essas contribuições, né? A gente, na hora de escolher pessoas, a gente sabe, né? Vamos escolher o A, mas podia mais o alfabeto inteiro de pessoas, né? E trazer a colaboração aqui é fundamental. E tem mais perguntas lá o Miro quer fazer uma contribuição. Esse também conhece bastante a história. Quero primeiramente cumprimentar o Tucci por ter vindo aí, é muito gostoso, né? Eu gosto muito de histórias reais, que eu chamo de verídicas. Eu queria perguntar se ele poderia nos contar alguma verídica do Diguinho e do Del. Eu sei uma só. Diz que num domingo o Diguinho e o Del estavam na cozinha, tomando uma purinha, e daí o Diguinho disse pro Del: olha ali, ó, a mãe caiu na área. Então é pênalti. O Vitor ali. Eu tenho mais uma do Del e do Diguinho. Quando nós morávamos ali onde hoje é a casa do Ozi, né? E tinha um poço, o pai construiu um poço muito fundo, o poço devia ter, sei lá, 15 metros de profundidade, e era um poço muito largo, da onde vinha a água para casa, né? Todo mundo tinha poço naquela época, óbvio. E, volta e meia, tinha que limpar o poço. E o Del e o Diguinho foram contratados pelo pai para fazer a limpeza do poço. Então, amarraram, eu não sei se o Del ou o Diguinho foi amarrado e desceu para ir enchendo o balde, e o Diguinho subia com o balde. Só que de vez em quando descia dentro do balde a garrafa de cachaça. E aquilo foi de manhã, passou meio-dia, levaram comida e tal. E quem é que disse que tirava o Diguinho lá de dentro porque ele estava bêbado, ficou bêbado e não conseguia sair do poço? Essa é outra que você pode guardar para ti também. Obrigado. Não, tem histórias bonitas de Canela que a gente, às vezes, não pode contar a maioria das histórias. Mas tem histórias minha, do Dorli, aí, o filho da Dona Bete, aí, Dona Bete, e serranista doente, queria brigar comigo porque eu fui jogar na celulose. Mas eu não me corrijam se eu estiver falando besteira aqui, mas conta a história que o Júlio foi jogar na celulose, não foi isso? Que ela queria surrar o Júlio porque ele tinha saído do Serrano para o próprio filho, né? Não, mas eu sou como eu sou crooner, eu falo meio alto, né? Mas eu gostaria, primeiramente, né, de
claro, cumprimentar o João Carlos aí, né? E segundo, dizer que ele foi acho que certamente o meu maior amigo que eu tive na infância. E tanto é verdade que eu trabalhei 6 anos, falando em madeireira, né? Trabalhei 6 anos como funcionário dele na madeireira Ludovico. E eu, até hoje, eu sei os pés quadrados de qualquer tipo de madeira de pinho. Não me esqueci de tanto não tirar nota, porque as notas, a gente não tirava nota, a gente escondia os produtos antes de eu ser fiscal. Eu aprendi muito bem onde botar os rascunhos, as notas cheias. Mas depois fiquei 38 anos de auditor fiscal, daí eu melhorei na minha vida. Mas o que eu queria agradecer em público, assim, para todo mundo soubesse, né? Porque o João Carlos, quando fechou, eu trabalhava lá, né? Não fui o responsável por terminar a Madeira Ludovico, que o responsável foi exatamente o que o João Carlos falou, porque nós tínhamos 8 serrarias na época, nós tínhamos, eu digo nós porque eu trabalhava lá, né? 13 caminhões, então a maioria das cargas eram carregadas pelos os próprios caminhões da Madeira Ludovico. E quando terminou os pinheiros, que a gente não conseguia mais comprar, principalmente o que o João Carlos falou, pela concorrência das grandes empresas cooperativas de Caxias, né? Então eles sempre tinham mais grana que a gente para comprar os pinheiros, então a gente começou a diminuir. Mas eu tenho orgulho, né, de dizer que a Madeira Ludovico não quebrou, ela simplesmente foi delfinhando, foi diminuindo, ficou, e até que foi vendida para a turma de Gramado. Mas daí eu saí dali, como o João Carlos disse, eu fiz o curso técnico, né, aqui na Escola Técnica, e os ricos, né, meus colegas, foram Porto Alegre, Caxias, tudo, e eu fiquei ali 2 anos sem ter dinheiro para estudar. E daí o João Carlos disse, olha, eu vou te fazer o seguinte, tu compra um carro, eu pago o carro, depois tu me paga, e para te ir de carro para Caxias e para continuar trabalhando comigo. Mas eu devolvi o dinheiro, isso é verdade, né? Mas então, para ver a bondade desse rapaz aí, né? Que eu tenho o maior orgulho de ter sido um dos grandes amigos dele. Eu sou o Renato. Eu acho que a comunidade canelense, quem era jovem, foi a primeira eleição que eu votei na vida, a força de vontade e o embrião que tu deixou no ar de Canela para a juventude voltar. Tirou a parte velha do Canela e botou os jovens que hoje estão dando fruto no Canela. Esse mérito é eterno. Mais alguma história aí? Aqui eu pergunto, Marcos, ali, uma pergunta. Só confirma para nós aí, Tuti, já te abracei antes. Era verdade que o nosso prefeito, o velho Beto, quando ia a Porto Alegre, ia com o jipe ou com a caminhonete dele, já pelas estradas da colônia, pelo interior, para ver como é que estavam, se estavam em boa conservação ou não, em vez de preferir a estrada principal e coisa. É verdade, e ele levava uma pá atrás da caminhonete, que era para desentupir os valos que estavam, a água parada na estrada, descia por Três Coroas, aqui. Só para confirmar isso, muitos anos depois meu pai comprou um sítio aqui para o lado do Chapadão, que a gente tem até hoje, e no Jeep velho, que a gente está reformando agora, ele tinha esse costume também de levar uma enxada e uma pá, e ele dizia, isso aprendi com o velho Beto. Se cada um de nós fizer um pouquinho, abrir uma valeta, a estrada vai ficar melhor, porque a estrada é nossa, sabe? Então, aquele sentido de pertencimento, sabe, de coisa, e nasceu lá atrás com as histórias do seu Bertoldo, né? Eu tenho só da madeira também uma dúvida. A Quinta Rio, que era o refúgio,
ficou Quinta, o nome Rio na Quinta era porque o pessoal do Rio de Janeiro gostava, era isso? Era mais consumida no Rio, né? Porque era mais barata. Sim, era cheio de nome, ninguém quase sim, queria coisa. Porque o que encarecia era o frete aqui de Canela até o Rio. Legal. Então a Quinta Rio era eu quando recém-formado em engenharia, eu comprei madeira Quinta Rio, mas eu não sabia de onde era o rio, porque Quinta Rio e ninguém nunca tinha dito com essa clareza. Essa era a denominação, era mais consumida já. Na época, capital do Brasil, né? Mas, pessoal, quero agradecer o moço pelo convite, ao Paulo. Agradecer a presença de todos. Eu não sabia que o que eu ia falar aqui. Eu fiz um cascunho. Devo ter me esquecido muitas coisas, né? Mas a idade pega, né? A gente se esquece, mas canelense, ferreio. Saí daqui, acabei sendo prefeito de Tramandaí, porque eu era muito amigo do Jair Soares e tal. E depois fui prefeito de Imbé, né? Porque eu também era muito ligado ao Eliseu Padilha. Então, eu era candidato no Imbé, mas fazia campanha para o Eliseu em Tramandaí, sabe? Porque nós tínhamos que eleger o Eliseu. E gostei da Tramandaí, a minha cidade lá, me dou bem lá. Quero voltar a morar em Canela ainda, quando me aposentar. A informação que eu tenho que é chegar em Tramandaí e perguntar para o cachorro. Onde é que mora o João Carlos, o cachorro vai te levar, porque todo mundo, até o cachorro de lá sabe. Me leva, mas se pedir pelo Tutia, ninguém conhece. Então não. Ninguém conhece, né? E para terminar, deixa eu contar uma anedotinha que, já que o parceiro falou numa anedota, o casal de alemão ali do Canastra, adoeceu o nenê deles e eles pediram para vir aqui na comunidade evangélica procurar o pastor. Vai lá, procura o pastor, explica para o pastor que o nosso nenê foi picado por uma aranha, está mal. Para ele vir dar uma visita aqui, para dar uma bênção. O guri veio correndo ali do Canastra, 5, 6 quilômetros, né? E chegou aqui, falou com o pastor. Pastor, tudo bem naquela época, né? Vamos lá. Montou num borrinho, o guri foi caminhando e o pastor de borrinho atrás. Quando estavam descendo, deu uma tromba d'água, daquelas graúdas, né? Aí o pastor disse para o guri, guri, para aí. Monta no borrinho junto comigo, porque o burro é um animal seguro e vai atravessar esse arroio com toda a tranquilidade. Aí nós não vamos nos afogar. Aí o guri disse assim, pastor, o senhor está rezando, né? Se esse burrinho se ajoelha, nós morremos afogados. Então, muito obrigado a todos, a vocês, obrigado pelo convite. E se eu puder ser útil, não quero fugir a minha índole, tá? Que bom. João Carlos, em nome do Memorial Canela, em nome de toda a diretoria que organiza esses encontros com a memória, a gente queria agradecer a tua disponibilidade em estar aqui conosco. Acho que foram histórias importantes para a gente guardar, né, e deixar registradas aqui. E para nós é um orgulho te receber aqui em Canela, a tua agora segunda cidade, né? Porque diz que não, eu estou brincando. Mas a gente queria então chamar o João Paulo. Onde é que está o João Paulo? João Paulo aqui, ó, teu amigo também agora lá de praia, né? Para te entregar uma lembrança. O nome do memorial. Isso aí. Quem tira a foto aí? Só uma lembrança do memorial. Vou ler aqui já que a gente vai aprendendo, né, com o dia a dia, o pessoal começa a tirar plástico ali, nunca chega, vamos ler aqui a placa. A história, em sua essência, é feita por pessoas. Isto nos mostra como é fundamental a preservação e resgate de fatos e a importância de seus personagens, sejam
os que a escreveram ou testemunhas que hoje a transmitem. Nosso agradecimento a João Carlos Wender por trazer ao nosso conhecimento um pouco da história de nossa cidade. A construção de uma comunidade se dá com a participação de todos. Obrigado.